Então hoje, dia 14 de dezembro de 2023, estamos na residência de Henrique Ronaldo Stahlhofer, em Itaipulândia, realizando uma entrevista para o projeto Histórias Vividas e Histórias Contadas, tendo como entrevistadora eu, professora Íria. Seu nome completo? Henrique Ronaldo Stahlhofer. Qual a sua descendência? Alemã, italiana? Eu sou descendente de alemães, né? Sou na quinta geração de alemães no Brasil, né? Qual o nome de seus pais? Cito Stahlhofer e Helma Wibus Stahlhofer. Sabem que cidade local eles nasceram? Eles nasceram no Rio Grande do Sul, no município de Estrela, na região do Alto Taquari. E foi nesse município que eles também casaram? Sim, eles casaram lá. Quantos filhos eles tiveram? 5. Consegue dizer o nome do mais velho para o mais novo? O mais velho sou eu, Henrique Ronaldo Stahlhofer. O segundo é o Anselmo, em memória. O Milton, o Hugo e o Nelson. E daí tem mais um que é irmão de criação, né? O Wilson. Ele mora em Missal, né? Então ele se criou com nós depois de 30 dias de idade, a mãe dele faleceu. Então ele se criou com nós, ele é considerado como irmão. Ele é da família, né? Sim, da família, né? Sim, sim. O senhor nasceu em que data e onde? Eu nasci em 14 de fevereiro de 1952, em Estrela, Rio Grande do Sul. Qual o seu estado civil? Casado. Qual a data e o local do seu casamento? Meu casamento aconteceu em 24 de abril de 1976, em Esquina Gaúcha, na época São Miguel do Iguaçu. Em Esquina Gaúcha foi o casamento religioso? Sim. E no civil foi no Itacorá. O escrivão na época era o Clemente Hurtado Montes. Qual o nome da sua esposa? Milita Lamp Stahlhofer. E quantos filhos tiveram e o nome deles? Temos um casal de filhos, Annelise e Carlos Alberto. Annelise Regina e Carlos Alberto. Qual a ocupação atual do senhor? Hoje sou aposentado, né? Mas eu trabalho na propriedade ali, ajudando, né? Nas atividades do dia a dia, né? Qual foi a data da sua chegada em Itaipulândia? Em 25 de maio de 1971, às 10 horas. Na época, que idade tinha? Tinha 19 anos. Com quem veio? Nós viemos a família, né? O pai, a mãe e os irmãos viemos tudo. E mais um tio, uma tia, né, também. Viemos entre duas famílias lá da região lá para cá. Quando a família chegou no território que hoje é Itaipulândia, se instalou em qual comunidade? Não entendia. A única família que se instalou quando chegou na região, em qual comunidade? Aqui em Esquina Gaúcha já? Na verdade é nessa comunidade, nessa propriedade, hoje que é dos irmãos, né, vamos dizer, os sucessores, nessa propriedade que foi, o pai se instalou, né, e nós daí depois, eu me mudei para o Cristo Rei, morei um tempo lá, aí depois com o evento da desapropriação, daí vim morar para cá. Né? Quando chegaram em 71? Que nem a localização de estradas continua a mesma, né? Ali onde nós viemos morar com o pai, hoje tem aviários, né? Naquela época tinha uma casa, tinha o morador que morava aqui, então ele tinha uma casa pequena, mas uma casa simples. Então nós se instalamos naquela casa. Eles ficaram mais uns dias morando lá num outro galpãozinho pequeno, porque ele não
não tinha feito casa. Ele inclusive foi fazer a casa dele na esquina gaúcha lá, onde um tempo atrás o Hélio, teu pai, tinha um armazém lá. E aquele meu tio, ele ficou então acampado num galpão de fumo que tinha. Já tinha moradores próximos? Sim, tinha bastante morador na época. Consegue lembrar assim, de alguns próximos? Tinha o Darcy Herta, o Adão Vaires, tinha na época era o Pedro Lopes, e daí tinha do outro lado da Sanguinha, tinha o João da Silva, o Nolir da Silva, o Alvírio da Silva, e aí tinha o Semildo Becker, e daí tinha mais gente um pouco mais longe, né? Nós chamávamos os Catarina lá, os Trajano, eles já estavam morando ali também. E lá em Estrela, onde residiam, moravam na cidade ou no campo? Era no interior, na colônia. Lá tinham terra própria? Sim. Lembra quanta terra tinham lá? O pai tinha, eu não lembro bem certo, acho que era 25 hectares. Só que era terra dobrada, né? Então não era terra assim tão fácil aproveitamento, né? E quais foram os motivos que fizeram a família migrar aqui para essa região? Na verdade foi uma decisão do pai, né? Ele já uns tempos antes ele tinha vindo para Santa Catarina, a possibilidade de adquirir terra e vir morar lá. Mas daí por questões, não se agradou muito do lugar, daí ele desistiu da ideia. Aí posteriormente deu lá, vamos dizer. Eu acho que todos sabem, né? Onde tem muitos parentes morando perto, às vezes dá umas intrigazinhas lá. E, na verdade, o pai se desgostou um pouco lá e para evitar encrenca maior, resolveu vamos se retirar, né? Daí viemos embora, né? E a família, ou alguém da família conhecia a região antes de vir morar para cá? Não. O pai veio, quando veio com os vendedores de terra, ele veio para cá. Eles levaram ele em Palotina, em Terra Roxa e em São Miguel, aqui nessa região aqui. Então a família ficou sabendo das terras aqui através de corretores, de vendedores. Sim. E quanta terra compraram aqui? Foram 30 hectares, 12 alqueires. Aí posteriormente, né, foi indo, o pai comprou mais umas áreas pequenas, né, mas no começo foram aqueles 12 alqueires. Para comprar aqui, venderam lá ou Sim. Como é que foi? Foi vendido lá e daí foi dada uma entrada aqui, porque que nem lá, quando se vendia a terra, também não recebia talvez tudo assim, né, à vista, né. Daí conforme ele ia recebendo de lá, ele ia pagando o restante daqui, né. De quem ele comprou a terra aqui? O nome do cidadão é Nilson Ferreira. Não sei a que rumo que ele levou. E a terra, quando seu pai comprou, ela já tinha escritura? Sim, ela era escriturada, né? Só que era uma escritura, na época a gente não sabia, ela já tinha sido cancelada, né? Porque nessa área de terra aqui teve problemas nós chamava de jagunço, né? De outros, que tinha três escrituras que foram emitidas pelo Estado. E só que as 3 escrituras estavam canceladas já, porque nós prestes a ser desapropriado pela Itaipu,
Daí eles já foram começando a legalizar esse documento, né? Aí posteriormente, daí foi quando foi tomada a decisão, o INCRA veio, fez o levantamento. Quem estava em cima da área de terra, ele foi considerado dono Da propriedade. da propriedade, né? E o que os corretores que iam vender terra no Rio Grande falavam sobre as terras aqui? Ah, imagina, eles iam só, isso era a terra de que voava as pombas assadas com um garfo e uma faca. Eles falavam só maravilhas, né? Uhum. Porque na verdade quando a gente chegou ali foi um pouco difícil, né? Porque você não conhecia ninguém. E pelo menos a gente estava imaginando que nós ia morar no mato. E na verdade que não aconteceu, né? Porque aqui era mato, tinha bem pouco, né? O que tinha mais era capoeira, né? Então, no começo até que a gente se acostumou, até que conseguiu os companheiros, os colegas, e fez amizade, foi meio difícil. Para vir de Estrela para cá, com a mudança, né, quando vieram definitivo, que transporte utilizaram? Era um caminhões. Quanto tempo demorou essa viagem? Nós saímos de lá em domingo de manhã e chegamos aqui em terça de manhã. Porque na época era época de muita chuva, daí nós tinha que mudar o roteiro. Aí tinha que ir lá por Pato Branco, porque através ali do Parque Nacional, os motoristas se comunicavam. Diz que tinha 40 caminhões com mudança no meio da estrada, atolado, que não conseguiam sair, né? Então daí eles fizeram o roteiro lá por Pato Branco e daí ficou mais longe, né? Mas passaram por Pato Branco e depois, para chegar mais aqui para o oeste, passaram pelo Rio Iguaçu, pela balsa, no Porto Lupião? Sabe que isso eu não lembro, vamos dizer, aqui para baixo não, lá em cima não sei se tinha ponte ou não, né? Porque tinha, nós que era gurizada, nós estávamos em cima do caminhão debaixo da lona, porque se chovia, aí tinha que estar meio fechado, a gente não enxergava mesmo, a gente não conhecia, né? Não lembro se passaram pela estrada do Colono. Não, por essa nós não passamos, Ah, né? tá. Porque ali tinha os caminhões atolados, né? E daí, quando chegaram aqui, então, Medianeira, São Miguel, qual foi o caminho que fizeram para chegar até aqui? Nós, em Medianeira, nós pousamos de novo. Foi pousado lá em Medianeira, e daí foi saído por São Miguel, daí veio lá pela Ipiranga, ali onde... Estrada. Ali naquela ponte baixa, né, ponte molhada, alguns chamavam, né? Aí nós viemos por ali, daí veio pelo trajeto eu acho que já tinha a estrada pela Fazenda Apolo. Daí nós fomos até Itacorá, passamos lá pelo Cristo Rei, que nós podíamos ter subido ali, né? Mas o pai foi por ali, daí fomos no cartório lá, não sei lá o que tinha que fazer, mas tinha que ver algumas coisas lá. E daí nós entramos por Itacorá para cá, né? Já comentou que tinha época de chuva e que tiveram que fazer um caminho mais longo, então, para chegar até aqui. Além disso, tiveram mais algum contratempo na viagem? Não, foi tudo tranquilo, não aconteceu nada de diferente, né? Uma parada para a noite foi Medianeira e a outra? Ela foi em Pato Branco. Pato Branco. Nessa mudança, o que tudo veio junto? Olha, se é para citar tudo, vai ser meio difícil, né? Mas assim... Mas foi trazido carroça, foi trazido uma trilhadeira, motor, quebrador, essas coisas, né? Isso o pai tinha lá no Rio Grande, né? E daí as coisas todas de mudança, assim, de casa. Veio uns cachorros juntos.
Animais eu acho que nem, eu não me lembro, eu acho que animais não veio, gado assim, não, acho que não veio junto, né? Porque naquele tempo já tinha, né? Daí foi comprado uma junta de boi, foi comprado aqui. Uma vaquinha parece que também, né? Então, mais ou menos isso, né? Nessa primeira casinha que tinha, quanto tempo que moraram nela? Olha, eu acho que uns 3 anos, 3, 4 anos, acho que foi. Daí depois a família... Daí depois foi feita uma casa maior, na verdade, foi feita uma casa maior, mas era um barracão, né? Ele era utilizado também para depósito, alguma coisa. Daí casa, assim, para residência, ela foi feita bem mais tarde, acho que isso deve ter sido lá nos anos 80, por aí. Daí o pai fez uma casa nova, daí aquele primeiro galpão lá, ele ficou só mesmo para depósito. E para os materiais para construir a casa, a segunda no caso, Sim. foi adquirido onde? Ela foi cerrado, foi mandado cerar, foi retirado toras, porque tinha a serraria dos Vaires, do Adão Vaires, do Líbio Vaires, que moravam ali pertinho, né? Então eles que ceraram toda a madeira, né? Não foi feito ali vamos dizer, telhas, na época foi trazido de Medianeira, né? Ainda tinha, antes comentou que era bastante capoeira, né? Ainda tinha árvore de madeira de lei na propriedade? Sim. Ele tinha, eu acho que uns 3, 4 alqueires que era mato fechado, mato virgem, né? Aí depois que foi terminada a capoeira, daí foi derrubado alguma coisa, né? Aí aconteceu uma coisa até, sei lá, muitas vezes a colônia foi criticada, mas ele também foi induzido a erro. O pai tinha deixado 2 alqueires e disse, isso vai ficar para a reserva. Ele cadastrou isso no INCRA e tudo mais. Quando foi para pagar os impostos veio um horror de caro. Aí ele foi reclamar o que era. Daí eles foram ver o motivo. Daí os caras declaram, não, mas tu também tem muito mato. O mato, ele faz o imposto subir. Aí tem que reduzir o mato, também reduz o imposto, né? Hoje dizem que o colono era o culpado do desmatamento e coisa. Só que ele foi induzido a fazer isso, né? Muitos casos. Já disse antes a questão das escrituras, que tinha mais sobre posse. Então são vários os relatos sobre conflitos de terra. Sim. Presenciaram algum ou ficaram sabendo desses conflitos? A gente não, vamos dizer, não viu, mas comentários tinham, né? Que alguns colonos se uniram lá e foram dar um susto nos capangas lá, os chamados jagunças lá. Então, eles deram uns tiros pro ar e coisa, mas nada assim de machucar alguém, né? Não chegou a acontecer, né? Aqui na propriedade de vocês não chegaram a ser pressionados, ter alguma ameaça? Sim, foram pressionados, sim. Os caras vinham ali, queriam convencer e tudo mais, né? Então, a gente estava pelo menos o pai e a mãe lá estavam bem desanimados, arrependidos de ter vindo para cá, né? Para sofrer essa pressão, né? Só que não dá para dizer assim que os caras vieram com maldade e coisa. Eles vieram com argumentos, que eles também tinham direitos e tudo. E no fim, mais tarde, a gente ficou sabendo que eles também uma vez tinham direitos, né? Só que o direito deles já tinha cessado porque a escritura tinha cancelado, né? E daí isso foi resolvido com a titulação quando o INCRA entrou? Quando o INCRA entrou, daí ninguém tinha mais documento e os moradores então eram considerados os proprietários
E dali para frente normalizou, né? Aí logo também a Itaipu desapropriou as partes, né? E muita gente foi embora e outros ficaram para ver o que ia acontecer. A família sempre trabalhou na agricultura, né? O que cultivavam nos primeiros tempos? Aqui era muitas vezes assim as culturas de subsistência, né? Tipo mandioca, coisinha assim, né? Mas para atividade, dinheiro, era soja e milho, né? O milho era para consumo de animais, alguns porcos e os animais de serviço, né? Mas a prioritária era soja, né? Se plantava trigo também, né? Mas o trigo não era uma cultura assim muito... Era difícil, né? Porque era no inverno, às vezes dava geada, daí não... Mas se plantava feijão, feijão preto, feijão assim de consumo, né? Então essas coisas mais para subsistência, mas o principal mesmo era soja. E aonde que era comercializada, vendida esse soja? Tinha vários comércios. Um dos mais fortes na época era lá em São Silvestre. Hoje eles têm comércio em Missal, no Nelson Reich. E posteriormente daí a cooperativa ela começou também a instalar armazéns. Inicialmente era levado para Santa Helena. Aí depois já fizeram em Medianeira, daí muita coisa ia para lá. E daí também tinha os pequenos compradores, né? Que nem mais tarde o teu pai, o Hélio Bruco, ele também comprava. No Itacorá tinha um outro cerealista, também comprava, né? E alguns vendiam direto para Cascavel. E já tinha alguma coisa em termos de árvore frutífera na propriedade? Tinha alguma coisa, né? Mas nunca eram árvores assim muito produtiva, né? Aqui tem muito problema de doença de folha, né? E frutas nativas? Você encontrava algum tipo? Alguma coisa sempre tem, né? Tipo o ariticum e... eu não me lembro o nome dele, é umas frutinhas amarelas, né? A hortelã, a família chegou a plantar? Não. Isso era... Na época lá tinha bastante pessoal do norte, de Minas, que eles plantavam bastante por aí. Mas nós não chegamos a trabalhar com isso. Depois de um tempo, teve a mecanização das terras, a destoca. Vocês também fizeram esse processo na propriedade? Sim. Ele foi feita a destoca. Primeiro foram arrancados os tocos que sobraram, que já a lavoura um pouco mais limpa, né? Inclusive teve uma parte que foi feita de estoca de roça nova, né? Foi derrubado o mato e não queimou, e daí foi entrado com o trator grande para destocar isso. Lembra que ano mais ou menos que foi esse processo da destoca? O começo, eu acho que foi em 75 que foi feito os primeiros tocos que foram arrancados, né? E a parte maior acho que foi em 76, 77. Eu sei que nós casamos em 76 e bem no dia do nosso casamento ainda foi colhido soja na propriedade. Porque naquele tempo tinha escassez de colhedeira, né? Então tinha que aproveitar, quando tinha uma disponível, tinha que aproveitar e colher, né? E foi feito contrato, fazia contrato com alguém que tinha máquina.
E muitos recorriam a financiamento. A família fez algum financiamento? Sim, o pai comprou um trator financiado, né? Trator CBT. Ele comprou também, né? Foi financiado. As de estoca também foram financiadas, né? Essas de estoque, elas assim, tinham um preço muito alto para fazer ou era um preço acessível? Eles não era barato, né? Porque as máquinas não eram essas máquinas grandes que nem tem hoje, né? Então eram máquinas um pouco mais pequenas e que nem alguns tocos, alguma madeira ali era pesada, então o serviço encarecia bastante, né? Mas assim, um comparativo de preço daquela época para agora, fica bem difícil, né? Mas não era assim tão barato, né? Isso era por hora de trabalho? Sim, eles trabalhavam por hora, né? E chegaram a se vincular, participar de cooperativa? Sim. O pai, quando ele veio, assim que teve oportunidade, ele associou na cooperativa. E hoje ainda continuam tendo vínculo? Sim. Na verdade, eu não sou mais sócio, mas a Milita é sócia, né? Ronaldo, como é que era assim organizado ali no começo a rotina do trabalho da família? Eram 5 irmãos, né? Todos homens, Sim. né? Então como é que era organizado o trabalho como um todo da família? Na verdade, nós ia todo mundo ou na enxada ou na foice e trabalhava todo mundo junto, né? Era um grupo, né? E a mãe, vamos dizer, até meio-dia ela fazia o serviço de casa, almoço e lavar roupa e essas coisas. E muitas vezes de tarde ela ia junto também no serviço, né? Porque naquela época as limpas da lavoura eram feitas tudo na enxada, ou às vezes o aradinha, né? Porque naquele tempo não tinha negócio de herbicida. E como é que era a participação da mulher nas decisões dos negócios? Por exemplo, teu pai e a tua mãe decidiam junto ou era era o pai que decidia? Não, eles decidiam junto, né? Mas eles tinham as negociações. A gente não ficava sabendo muito, né? Mas eles tinham uma parceria boa, né? Eles se viravam, né? Nos primeiros tempos, como é que a família se organizou com a questão da alimentação? Quando nós viemos, foi trazido bastante coisa lá do sul, né? Foi trazido farinha de trigo, foi trazido carne, naquela época não tinha geladeira, era carne fritada em lata e com banha. Tinha feijão, eu sei que foi trazido um fardo de erva e foi trazido bastante coisa. E depois foi se comprando aqui mesmo algumas coisas, né? E para comprar o que era necessário, iam onde? Inicialmente nós negociava bastante com Missal. Lá já tinha lojas um pouco mais fortes já. Mas também se comprava muita coisa no Itacurá, né? Que tipo de alimentos que precisava, mantimentos precisava comprar? O que compravam? Olha, no começo às vezes até plantava, mas nem sempre dava que chega, ou às vezes a safra não ajudava, né? Seria o feijão, o arroz, a mandioca, esse era mais fácil de produzir, conseguia, né? Então o que mais se comprava mesmo era roupa, essas coisas. Mas algumas coisas para alimentação também tinha que comprar, né? Mas a gente plantava arroz, na época se plantava arroz na terra branca, né? Hoje já está tudo debaixo de água, né? E o lazer? Como é que era? O que tinha nesses primeiros tempos?
Olha, a minha parte de lazer começou no futebol, né? A gente era jovem, a gente gostava de jogar bola, né? Então a gente começou, tinha um campo de futebol ali para baixo, né? O Aliança. E então a gente todos os domingos ia lá e jogava. Então a gente se enturmou logo, principalmente eu me enturmei logo, né? Meus irmãos, eles se enturmaram um pouco com a turma lá para baixo, perto de Itacorá, o Canarinho. Aqui no Aliança, em 71, já tinha o campo? Sim. Esse campo acho que foi feito em 65, 66, o pessoal começou a trabalhar nisso, né? Era um campinho pequeno, né? Mas já brincava, fazia os joguinhos, né? Depois, com o tempo, daí foi construído um salão, um salãozinho de baile, até ficou... Até depois a Itaipu ainda desapropriou ele, foi indenizado. E caçada, fazia? Na verdade a gente foi caçar, mas era um nambu, coisinha assim, né? Mas caça maior realmente não tinha mais aqui. E hoje tem mais do que naquele tempo. E pescaria? Nós ia lá no Rio Paraná, de vez em quando lá pescar uns peixes, coisa. Mas a gente nunca era assim muito chegada na pescaria, mas assim mesmo a gente ia de vez em quando, né? E as mulheres, no caso, a sua mãe, o que elas faziam nos dias de folga, nos domingos? Naquele tempo se visitava bastante entre vizinhos, coisa assim, então um ia na casa do outro, tomava chimarrão, conversava, né? Então, naquele tempo ainda tinha esse hábito de... E pouco mais para frente, até quando já se constituiu uma comunidade de igreja, aí tinha, às vezes, os encontros de mulheres, né? A oásis, que eles se encontravam e aí conversavam, às vezes faziam alguns trabalhos. E ia se passando o tempo, né? E as crianças? Qual que eram as brincadeiras que as mais faziam? Isso todo fim de semana era uma outra brincadeira, né? Que se inventava alguma coisa, né? Onde não existia muita coisa assim, regras para brincadeira, mas se entretinha, a turma ia lá, uma hora brigava, daí depois já estavam amigos de novo. E festa? Aconteciam muitas festas? Sim, saíam, né? Que nem no futebol, sempre saía uma vez por ano, cada clube, ele fazia um torneio. Então, para quem gosta de futebol, era feito um torneio, daí iam lá e jogavam e se divertiam. Igreja também, a igreja também tinha um dia do ano que era feita uma festa de comunidade. Então, volta e meia saía uma festa. E o cardápio dessas festas? Churrasco, carne, maionese, cuca, pão. E como é que era feito para assar essa carne? Olha, era bem nos primeiros era cavucado um buraco, na terra mesmo, e daí colocado umas bananeiras na lateral, e daí era colocado os espetos, mas era um espeto de pau, né? Então, ele assava por ali, né? Posteriormente, quando as comunidades já tinham um pouco mais de recurso, daí era feita uma churrasqueira com tijolo, né? Erguido uma parede de tijolo, praticamente como algumas comunidades ainda existem hoje, né? E a bebida? No começo, luz elétrica não tinha. Como é que era gelada a bebida? Ele também era colocado dentro de um buraco, né? Um dia antes já, às vezes bem cedo, e daí era molhado, alguns molhavam com areia, ou com seragem, e daí era tampado
com as bolsas de estopa, né? Daí conservava mais fresquinho, né? E mais adiante também já começou a também ter essas distribuidoras de bebida que traziam gelo também. Já tinha, alguns lugares já tinha as fábricas de gelo, né? Quando a família veio, possuía rádio? Sim. A rádio que aqui nós sintonizava era a Rádio Matelândia e a Rádio Difusora de Rondão, né? E daí outras por perto ali ainda não tinham, né? Tinha na Foz, mas daí essa ainda não tinha. E televisão? Quando que a família conseguiu adquirir a primeira? Eu não sei exatamente o ano, mas isso deve ter sido lá em 77, 78, só que era a televisão a bateria, né? Tinha o trator, daí engatava na bateria, daí assistia, né? Mas era daquelas pequenininhas, né? Portanto. A religião da família, qual que era? É evangélica, né? Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Continua até hoje ainda. Quando chegaram aqui na comunidade, já tinha igreja? Não, igreja não tinha. Naquela época tinha um pastor que prestava atendimento para cá, mas daí era realizada na casa de alguma família, né? Primeiramente era na casa do Darcy Herter. E lembra quem era o pastor? George Mitchell. E como foi assim a construção da primeira igreja? Isso é uma coisa, eu acho que ele se poderia servir de exemplo para hoje, para muita coisa. Porque ninguém tinha dinheiro. E daí um dia resolveram de fazer a igreja, né? Mas como é que nós vamos fazer uma igreja sem dinheiro? Daí o Weirich, ele também era da comunidade, ele tinha serraria, daí ele fez a proposta: olha, eu serro a madeira, não cobro nada, mas vocês têm que trazer a tora no pátio da serraria. E assim também foi feito, né? Quando ele serrou as madeiras, foi feita a igreja, vamos dizer, inicialmente foi feito lá, foi colocado cepo, né? Daí foi feita a primeira festa, como eles chamam, né? A inauguração do cepo inicial, né? Aí foi feita uma cerimônia, veio o pastor, foi feita a festa. Aí se deu um leilão, né? As pessoas que já tinham um pouco de recurso, aí entrou algum dinheiro, né? Então com isso já foi comprado alguma coisa que não tinha como ser conseguido na propriedade, como talvez prego, alguma coisa desse tipo, né? Daí no segundo ano já foi inaugurada a igreja, né? Foi se construindo. A igreja era uma igreja vazia, né? Onde tinha em cima não tinha assoalho e nada, né? Era tudo chão batido, mas tinha as paredes, sem janela, sem porta. Aí foi feita festa, né? E a partir dali, cada vez que saía a festa, era feita alguma coisa. Dali a pouco era colocado janela, daí depois foi feito o soalho. E se conseguiu construir uma igreja sem ninguém ter praticamente dinheiro, né? Hoje não se consegue nem limpar o pátio de uma igreja, se a prefeitura não fizer. Que ano que foi a construção dessa igreja? Lembra? Acho que foi em 72 que foi começado, em 73. Você comentou antes que o seu casamento foi feito nessa igreja. Sim. E como é que foi? Como é que era o casamento, feito os casamentos na época? No meu caso, ele foi feito uma coisa talvez não muito que nem se acontece hoje. Porque nós tínhamos, no caso do meu casamento, era dia 24 de abril. Só que tinha um culto uns dias antes. Eu não me lembro quantos dias, mas era porque o pastor
não tinha de condições de dar culto em todas as comunidades, sábado e domingo. E como a comunicação não era lá tão que nem hoje, nós comunicamos que nós queríamos casar, e nós tínhamos já um dia marcado, tinha gente convidada. Daí ele disse, mas eu nesse dia eu não posso vir fazer a cerimônia. Daí ele propôs, você aceita fazer hoje o casamento? E assim foi feito também, né? Casamos na igreja, na igreja já uns dias antes, e no dia 24 então foi feita a cerimônia no cartório, e também foi feita uma festa, né, na casa. E a festa foi onde? A festa foi no terreiro ali do pai, ali no galpão lá, né? Naquele tempo o galpão já estava pronto, né? Daí foi feita. A Milita usou vestido de noiva? Você usou também? No casamento nós não tinha, né? Porque não estava preparado. Na igreja não, né? Mas depois no civil sim. Aí foi Como é que era a relação com essa vizinhança toda que tinha aqui? Olha, realmente a relação foi boa, eu digo foi ótima. Porque naquele tempo lá, se tu precisava alguma coisa com um vizinho ali, no começo todo mundo era estranho, mas ninguém era dizer que, não, nesse cara eu não confio, né? A relação era muito boa, né? Pelo menos para nós aqui. Era comum fazerem os mutirão, puxirão que falavam. Sim. A sua família também chegou a participar? Eu participei, né? Mas nós, o pai nunca fez, né? Muitas vezes esse puxirão que eles faziam era pessoas às vezes que tinham alguma dificuldade, moradores novos que vinham perto da época de plantio, e às vezes pessoas que não tinham assim uma situação econômica assim tão boa, né? Então eles convidavam o pessoal, a gente ia lá, fazia o serviço para eles, ou ajudava a fazer, e tudo de boa, né? Com relação à educação, Ronaldo, quando chegaram em 71, já tinha escola? Sim, tinha escola ali na esquina gaúcha, né? Onde hoje é o ginásio esporte, ali tinha 2 salas de aula, né? E seus irmãos, algum deles chegou a estudar ali? Eles estudaram. O Nelson, eu acho que ainda foi 1 ano aqui na esquina gaúcha, né? Mas o Milton e o Hugo, eles foram para Itacorá, que tinha um ginásio. Então eles iam lá, né? Eu e o Anselmo, nós não estudávamos, nós não estudamos aqui, né? Um tempo até eu estudei, fiz um curso por correspondência, mas não cheguei a concluir. Daqui a Itacorá dava que distância em quilômetros? Daqui eu acho que dava uns 5 quilômetros, 4,5, 5 quilômetros. Não sei bem certo, né? E o Milton e o Nelson, eles iam para Itacorá. Que horário que eles iam na aula e como é que eles iam daqui até lá? Eles iam de noite, eles iam de bicicleta. Então toda noite eles iam lá, a dificuldade era quando chovia, né? Mas eles sempre iam de bicicleta, né? Lá na Itacorá, o ginásio, que era o 5ª, 8ª, né? Era escola pública ou era escola particular? Ela era pública, sim, era do Estado. Com o comércio, o senhor já disse que iam para Missal, tinha aqui na esquina gaúcha, e Itacorá. Assim, iam com frequência até Itacorá, que era a sede do distrito? Nós, gurizada, assim, fim de semana, muitas vezes, o nosso divertimento era andar de bicicleta, né? Então a gente ia para Itacorá. Às vezes sem motivo nenhum, né? Ia lá, andar por lá e depois... Às vezes ia em Missal, a mãe, ela tinha uma assinatura do jornal em alemão, né? O Brasil Post. Então, quando era para
quando era a época de buscar o jornal, daí nós ia de bicicleta. Às vezes ia entre 4 de bicicleta para buscar o jornal. Nós saía aqui por Lusitânia, na linha São Paulo, e saía por lá, né? Daí o trajeto era por aqui, não era que nem Era hoje. mais perto, né? Porque aí saindo por Aparecidinha, na época era mais longe, né? E para comprar utensílios de casa, de cozinha, roupas, calçado, aonde que você costumava ir? Ele não era assim um lugar definido, né? Mas ia no Itacorá, tinha uma loja lá, o Costume. Então a gente comprava alguma coisa lá, tinha um outro comércio maior lá, eles chamavam comercial. Ali também tinha de tudo, né? Então era aqueles armazéns de secos e molhados, né? Você lembra da primeira vez que foi para Itacorá? Quando que foi? Como é que era Itacorá? Bom, não vou dizer assim a primeira vez, mas quando nós viemos, né, o Itacorá era uma avenida e tinha casa dos dois lados, já estava bem povoado. Mas era tudo casa assim de madeira, né? Casa sem pintura e nada, né? As melhores casas eram as casas de comércio do Stum, ali do hotel, né? O Stock. Tinha mais uns que eu não lembro o nome, né? Mas ele era já era uma vila bem povoada, né? Já tinha um bom número de casas, né? Quando nós entramos. Né? E as estradas como eram? Tudo chão batido. Naquela época não tinha cascalho, coisa assim, né? Tinha cascalho, mas o trajeto que era do Itacorá para São Miguel. Ele cruzava ali em Cristoreio, ele seguia o traçado principal da estrada de hoje, né? Ele teve algumas mudanças, né? Então, parte dessa estrada era cascalhada, mas era aquele cascalho de rio, né? Aquele cascalho liso. E aqui a comunidade já tinha serviço de ônibus? Tinha ônibus que vinha de Guaíra, parece que, mas ele passava Itacorá e ia para Foz. E tinha um horário que ele ia acho que de Guaíra, ali de Itacorá, ele pegava ali pela estrada antiga do Cristo Rei, ele ia para São Miguel. No nosso tempo já tinha esse roteiro. E chegou em alguma época, ou depois, mais tarde, ter aqui na esquina gaúcha ônibus? Depois, mais tarde, tinha um horário que ele passava aqui nesse trajeto ali. Que também era o mesmo que ia para São Miguel. Né? Porque era mais movimentado, ele vinha me parece que era de Guaíra, né? Era Maringá, a empresa Maringá. Depois, bem mais para frente, daí começou a outra empresa de São Miguel, a Colonial. Mas isso já era bem mais para frente, né? E com relação à saúde, Ronaldo, quando precisava de médico, hospital, como fazia? Na verdade, o primeiro procura que era quando era assim, em casa estava ruim, ia na farmácia, né, do Delfinho Geller. Ele era o primeiro socorro. Mas isso, quando nós entramos, logo depois, daí já também foi instalado um hospital. Tinha o Hospital Ventura. No Itacorá. Sim, esse no Itacorá. Mas era uma construção de madeira, né? Então, posteriormente, eles também construíram um hospital mais, assim, mais do tipo, né? De alvenaria e coisa, né? Construção um pouco melhor. Mas depois, com o evento da desapropriação, isso não se investiu mais em cima e no fim ele desapareceu, né? Ou
você tinha que ir para São Miguel, né? Que nem muitas vezes quando eu tinha problema de saúde, tinha que ir em um hospital em São Miguel, né? Não tinha outro recurso. A família tinha o hábito de usar medicamentos caseiros? Sempre tinha isso, esse negócio de para dor de barriga e coisa, sempre tinha um chá. Sempre se usava isso. O que eram, assim, as doenças mais comuns? Ah, uma gripe, uma diarreia, dor de cabeça, essas coisas, né? Na verdade, nós, assim, doenças mais graves, assim, que exigiam mesmo hospital, era mais só com criança, né? Com nossos, quando era pequeno lá, aí nós ia para São Miguel, aí tinha os médicos lá, então ele levava lá, né? Porque daí já tinha mais recursos, né? E animais peçonhentos, cobra, tiveram contato com o acidente? Tinha. Não, acidente não, né? Que foram encontrados cobras, foi sim, né? Mas ninguém teve problema de ser picado de cobra, coisa assim. De repente, às vezes, alguma vez uma aranha, coisa assim, mas nunca foi assim, coisa de grave, né? De ir para o hospital, de repente dava aquela mancha. E campanha de vacinação? Tinha alguma coisa já? Tinha. O Itacorá, eles vinham lá, né? Principalmente para quem ia na escola, né? Acho que era febre amarela, que daí tinha aquelas campanhas, né? E varíola, para mim, eu acho que eu já fui vacinado no Rio Grande, né? Naquela época tinha isso. Mas eu sei que teve vacinas aqui, né? Aí tinha que todo mundo ir no colégio lá, né? Aí era feita a vacinação. Acho que eram os militares ainda que faziam isso. E com relação ao policiamento, à segurança pública, como é que funcionava? A segurança pública tinha um destacamento do exército ali no Itacorá. Aí tinha lá as praças meio direto lá, então qualquer problema que dava era com eles lá, e o pessoal respeitava eles. Pouco mais, depois, mais para frente, daí foi criada uma subdelegacia, né? Tinha um subdelegado, tinha uma cadeia, coisa assim, né? Mas era mais para aquele que fazia uma alteração, brigava, tomava muita cachaça e ficava brabo, né? E era comum acontecerem brigas, desentendimentos? Aconteciam, né? Aqui, nossa parte que está para dizer esquina gaúcha, nunca teve, assim, esse problema. Teve aquelas discussões, né? Um dava um empurrão no outro, mas de briga séria não teve, né? A propriedade da família foi atingida ou indenizada alguma parte pela Itaipu? A parte que está agora, essa não foi atingida, nada, né? Mas eu tinha já uma área ali no Cristo Rei, o pai tinha uma área ali no lado dos Colbert, lá no Norberto, ali tinha uma área, ali ele foi atingido uma parte, né? Mas não foi áreas grandes, né? E quando e como souberam da questão de Itaipu, das indenizações? Quando o vendedor, na época o finado Marcos Costa, quando ele veio ali vendendo a terra, na época já se falava que tinha um projeto de sair uma usina hidrelétrica, né? Só que naquela época se comentava que eram ser três barragens dentro dessa extensão que hoje é uma só. Na época ele falava, olha, isso é um fato positivo, isso vai valorizar bastante as terras daqui, coisa assim, né?
Só que depois aquele projeto acho que não vingou e daí a desapropriação foi maior, né? Porque eles inundaram muita área, né? O que a família recebeu pela indenização, na época achou correto, justo? A minha parte que eu recebi, eu considero que foi legal. Porque os bens, na verdade, o que mais que eu recebi foi pelos bens... As benfeitorias? Benfeitorias e coisas assim. Porque eram tudo construções rústicas. Era madeira, o galpão de fumo era madeira roliça, coberta com lâmina. Tinha uma laminadora ali no Itacorá. E aquilo, quando foi indenizado, aquilo já estava bem depreciado, né? E eles pagaram isso como construção boa, né? Teve outras pessoas que fizeram construções novas, eles por metro quadrado eles receberam a mesma coisa que eu recebi de construções já bem deterioradas, né? Então eu acho que o valor foi razoável, porque eu consegui comprar uma área maior do que eu tinha, né? Na época, teve movimentação, manifestação contrária à questão de Itaipu, sobre pagamento. Ficaram sabendo, acompanharam algum desses movimentos? Sim. Eu, na verdade, eu acompanhei esse movimento. Nós tivemos 60 dias acampados lá na Foz, lá na beira. Só que antes desse movimento, o valor que eles estavam pagando, ele era um valor bem inferior, né? Então, em cima daquele movimento, eles admitiram de aumentar o valor, né? Então, ele melhorou. Para quem não tinha sido indenizado, até aquele momento, ele recebeu um valor melhor, né? Só que o problema é que o pessoal que foi desapropriado, eles iam comprar para fora, o pessoal para outros lugares também sabiam, não, o cara foi desapropriado e ele tem dinheiro, aí inflacionou as terras em outras regiões também, né? Então muita gente se deu mal por causa disso, né? E com relação à emancipação de Itaipulândia, quando começou a movimentação de transformar Aparecidinha em município, o que os líderes argumentavam e o que a senhora achou na época? Tinham as lideranças que frente lá, eles defendiam que era bom, por motivo de que iam vir recursos da Itaipu, os royalties e coisas assim, né? Então eles incentivavam, faziam a cabeça da população. Eu, na época, eu não fazia parte de liderança, mas eu sempre dizia, não tem futuro nenhum, isso é só para político ganhar dinheiro, né? Só que hoje a gente vê que melhorou bastante para nós aqui. Nós temos benefícios que eu acredito que nós não teríamos se fosse pertencer para São Miguel. Vamos dizer. É difícil você avaliar por hipótese, né? Porque... Mas então tá, Ronaldo. As questões que eu tinha para te fazer eram essas, mas se tiver, de repente, algum fato curioso, algum acontecimento que marcou, que você queira compartilhar com nós também. A gente teve no dia a dia no esporte, né? Vamos dizer, isso mais ou menos que nem hoje, continua, né? Naquele tempo o esporte tinha os dois times, o titular e o aspirante, né? O pessoal era bem fominha, né? Porque o único divertimento também era o futebol, porque televisão para quem tinha, mas não tinha muito o que fazer, cinema, eventualmente lá, porque no Itacorá tinha não sei o nome, é os Han lá, a mãe do Valdir Han, eles tinham lá uma máquina de passar filme, daí de noite às vezes eles vinham ali no clube, né, e passavam os filmes, né? Então aquilo já é um divertimento, né?
Mas em domingo é só futebol mesmo, né? E aí no mais, assim, acho que a gente viveu a vida, né? Está vivendo. Não tem o que reclamar muito, né?